Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Glória ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, nós estamos lá no capítulo 10, e hoje nós vamos dar sequência do versículo 26 ao 39, texto difícil, que nós temos que abordar com muita graça e sabedoria, e absorver o que Deus tem para nos ensinar nessa oportunidade. Amém? Versículo então, de número 26 em diante, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, graças nós te damos pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu rogo mais uma vez que o teu Espírito ministre aos nossos corações, nos dando sabedoria e entendimento, que a tua presença, Senhor, preenche todas as lacunas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor disse um texto difícil da gente estudar e abordar, porque é um texto em que envolve a questão da justiça de Deus, do juízo divino. E toda vez que a gente toca no assunto de justiça de Deus, juízo divino, nos incomoda em certos aspectos, porque nós não gostamos, de juízo, gostamos de graça, de amor e de misericórdia. Mas a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos entender de forma plena, que o que Deus nos oferece é graça, amor e misericórdia. E é por isso que estamos aqui, por causa da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Mas a palavra também nos ensina acerca do juízo de Deus, da justiça divina. E nós não podemos ministrar somente aquilo que nos agrada, mas temos que ser fiéis e ministrar aquilo que o Senhor nos entrega. E é bom quando a gente caminha em um único livro, com uma proposta como essa, que você se depara com a mensagem, você então não tem como escapar dela, você tem que absorvê-la, recebê-la, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Nesse texto, então, o escritor de Hebreus, ele vai entrar num assunto de apostasia, e ele vai dividir esse texto que nós lemos em 2 etapas. A primeira etapa, que vai do versículo 26 ao 31, ele nos dá um alerta, uma advertência muito séria. Para que servem as advertências? Para que servem os alertas? Para nos impedir, ou tentar nos impedir, de entrarmos em um caminho errado, de adentrarmos em um caminho de morte. Por isso existem as advertências.
E elas são muito bem-vindas, não é verdade? Já pensou você dirigindo em uma rodovia que você nunca dirigiu e não tivesse nenhum alerta de perigo nela? Provavelmente teria inúmeros acidentes, não é? Por quê? Porque de repente tem uma curva sinuosa e você não sabe, você está com um veículo em alta velocidade, mas o alerta da placa te previne para que você não caia e não morra naquela curva. Assim é a palavra do Senhor, quando há advertências para as nossas vidas. A intenção de Deus é livramento, é salvação. E a segunda parte, que vai do 32 ao 39, ele vai nos encorajar mais uma vez a perseverarmos na fé. Então vamos de ponto a ponto e vamos absorver o que Deus tem para a gente nessa manhã. Versículo de número 26. Ele começa então dizendo: se continuarmos a pecar deliberadamente, em outras traduções traz voluntariamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos entender essa primeira parte. De quem o autor está falando? De cristãos que, por algum motivo, caem em alguma tentação? De cristãos que, por um deslize, eles possam cometer alguma falha, alguma falta? Não, não é esse o caso aqui desse texto. Esse texto ele está falando de uma ação contínua, de pessoas que de forma voluntárias decidem permanecer no pecado. Decidem permanecer no pecado. E o outro detalhe importante desse texto, em que ele frisa bem, é depois de receberem o conhecimento da verdade. Uma coisa é você não conhecer e assim andar de forma louca neste mundo. Outra coisa é você receber o conhecimento da verdade e depois de recebê-lo, de absorvê-lo na sua alma e no seu coração, você decide de forma deliberada abandonar e voltar à prática contínua do pecado. Na verdade, essa situação é chamada de apostatar da fé. É um abandono da fé, um abandono do cristianismo, um abandono das razões nas quais te mantinham servindo o Senhor. Mas os detalhes a pessoa recebeu o conhecimento da verdade. Nós temos que atentar para esses detalhes, porque senão nós podemos entrar em uma crise interior quando, por algum motivo, nós cometemos faltas, cometemos erros. Quantas pessoas não criam a dúvida: eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu vou falar um pouco sobre isso também, porque a Bíblia nos informa que não há perdão para quem pecar contra o Espírito. E muitos são os casos de pessoas que falam assim: eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Mas só o fato de você estar preocupado se você pecou contra o Espírito Santo é um ótimo sinal que provavelmente você não tenha cometido esse pecado. Porque quem peca contra o Espírito Santo não sente esse sentimento, porque esse sentimento é proveniente de uma ação do Espírito. Amém? Se você se sente incomodado com uma falta, é uma evidência de que o Espírito Santo continua trabalhando no seu coração. Mas esse estado aqui é um estado perigoso, pois o autor nos informa que de forma voluntária, então, eles se entregam novamente ao pecado, depois de conhecer a verdade, e aí ele conclui: já não resta sacrifício pelos pecados. Por que ele diz isso? Porque ele está explicando em toda a carta, que vocês acompanharam conosco, aqui nós estamos no capítulo 10, ele vem explicando que os sacrifícios oferecidos do Antigo Testamento eram incapazes de resolver o problema do pecado. Lembra que nós estudamos? Onde ele afirma de forma categórica que o sangue de animais, de touros e de ovelhas não podem remover o pecado. Portanto, ele chega à seguinte conclusão: se o sangue de animais que é oferecido no Antigo Testamento não pode resolver o problema do pecado, e agora nós temos o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único capaz de resolver o problema,
Mas se você não quiser tamanha salvação, não resta mais nenhum tipo de sacrifício para a salvação sua. É como se o autor estivesse dizendo assim: olha, você está afogando no mar, e então alguém se propõe a te salvar e joga uma boia para você. Aquele é o ato de salvação. Você tem agora a oportunidade de se salvar e se agarrar àquela boia, mas você diz: não, eu não quero essa boia. Eu não quero essa salvação. Então, não resta mais sacrifício, não resta mais operação da parte divina para que você venha a conhecer e a receber a salvação. Versículo 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ora, se o Senhor nos oferece a salvação e há uma rejeição para com essa salvação, só resta esperar o juízo divino. E nós vamos entender melhor o que é o juízo divino daqui a pouco. Necessário, fundamental para toda a coexistência do eterno, o juízo de Deus. E aí então ele prossegue e faz uma comparação. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É importante essa comparação que ele faz, por quê? Porque se no tempo de Moisés, que era o tempo da lei, onde não havia pleno conhecimento da verdade, onde não havia consumado ainda o sacrifício perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ainda não havia o derramar do Espírito Santo que nos conduz no caminho correto, ele está dizendo: olha, se naquele tempo já havia uma condenação para quem desobedecesse à lei, aí ele enfatiza de forma bem forte, ele diz: quão mais severo o castigo, preste atenção, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aqueles, e aqui então ele vai apresentar uma lista desses supostos apóstatas, o que eles estavam fazendo no mundo espiritual. Ele diz então: quanto mais castigo vocês acham que deve merecer? Quem? Primeiro, pisou aos pés o Filho de Deus. Segundo, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Preste atenção no contexto. Ele não está profanando um sangue que ele não experimentou, mas um sangue no qual ele foi santificado. Era alguém que experimentou dessa graça. E depois ele ainda completa: e insultou o Espírito da graça. Vamos pensar nessa terminologia usada, porque ela é muito forte. Ele diz que estes que estão apostatando da fé, eles pisam no Filho de Deus. Pisar seria um ato de desprezo pleno. Pisar seria um ato de rejeição completa. Eu estou pisando nisso, eu estou rejeitando a quem? O Filho de Deus, o próprio Salvador. Aí diz que eles profanam o sangue. O que é profanar? É desmerecer, desonrar o sagrado. Eles profanam o sangue que o santifica. O sangue derramado na cruz, o sangue da aliança, ele é profanado por essas pessoas. E para terminar, ele fala que insulta o Espírito da graça. Insultar é ofender de forma grandiosa alguém que merece honra. Ele insulta o Espírito da graça de Deus. Eu acho que de propósito ele faz essas colocações mostrando a trindade de Deus envolvida neste processo. Porque pisa o filho. Quem é que não dói quando alguém pisa o filho? Você que é pai, não é? Quando o filho é pisado, o pai sente. Quando o filho é profanado, o seu sangue, fala diretamente da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. E depois, para completar, insulta o Espírito da graça.
insulta o Espírito da graça. Isso é muito sério. Ao ponto dele chegar e apresentar então que haverá uma justiça de Deus. Mas então eu fiquei pensando e buscando respostas plausíveis para tudo isso. Por quê? Quantos que a gente conhece, amados, que estavam conosco, eram do corpo de Cristo e hoje estão afastados da presença de Deus? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Com certeza cada um de nós vai se lembrar de alguém que caminhou conosco e que por vários motivos ou um motivo hoje estão afastados da presença de Deus, afastados dos caminhos, afastados do corpo de Cristo. E a gente pensa, será que são apóstatas? Será que todas as pessoas se encaixam nessa descrição ao ponto de não haver mais sacrifício de recuperação? Não haver mais a possibilidade da restauração da parte de Deus? E então eu chego à seguinte conclusão, e essa é minha, é lógico, você pode ter a sua conclusão. Eu creio que esse texto se aplica exclusivamente a pessoas que verdadeiramente tiveram um encontro profundo com Deus. Podemos casar esse texto com o que o Senhor Jesus disse acerca do Espírito Santo. Toda blasfêmia contra o Filho será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Não há perdão. E quando nós pensamos nesse texto, depois se você quiser conferir, está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós também começamos a raciocinar o que seria este pecado contra o Espírito. E o escritor de Hebreus, volta comigo um pouquinho, nós já estudamos, mas ele deixa aqui uma definição que eu acho que vai esclarecer demais. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Do 4 ao 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. Ele vai explicar exatamente quem podem ser essas pessoas, porque elas teriam que ter essa experiência que ele narra aqui. Ele diz, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando-o à desonra pública. Eu acho que esse texto é esclarecedor, porque aí faz um sentido maior para a gente entender. Como é que essas pessoas podem chegar num estado tal de apostasia e de uma renúncia tal que não há mais reconciliação? Penso eu, que somente se ela pôde experimentar essa descrição do escritor de Hebreus. Experimentaram do Espírito, experimentaram dos dons, viveram a boa palavra de Deus, degustaram da ceia do Senhor, não a ceia somente, mas da parte da comunhão com os céus. Aí então, se uma pessoa dessa, apóstata da fé, não há mais sacrifício para ela, não há mais sacrifício para ela. Mas eu creio que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Porque tem muita gente que se afasta da igreja, que se afastou da igreja, e que eram frequentadores da igreja, mas que é bem certo que nunca tiveram uma experiência com Deus. Filhos, às vezes, de pastores, nasceram dentro do corpo de Cristo, mas não tiveram a sua entrega pessoal. Não tiveram o seu relacionamento de intimidade com o Cordeiro. Pessoas que por tempo passam pela igreja, mas nunca se entregaram completamente. Seria todos eles condenados a uma vida sem Cristo e sujeitos ao juízo eterno de Deus? Penso eu que não. Penso eu que não. Penso que para chegarmos a este ponto de apostatarmos da fé, está falando de filhos e filhas que tiveram um relacionamento e conhecimento da graça de Deus. Conhecimento da graça de Deus.
Mas também não vou me esquivar do texto, pois aqueles que assim o fizer, não há mais salvação para eles. Não há mais sacrifício para eles, visto que desprezaram a única possibilidade que Deus assim oferece pela sua infinita graça e misericórdia. Então o escritor de Hebreus agora chega ao final dessa advertência, falando de uma verdade, de uma característica divina, que muitos não gostam, mas ela é fato e ela é real, quando ele diz então, pois conhecemos aquele que disse. Por que ele disse conhecemos? Porque também ele era judeu, e ele estava ministrando a uma igreja de judeus, e ele fala assim, olha, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai, bispo, nós temos que falar sobre o amor de Deus, pregar o amor de Deus. Sim, nós temos que pregar o amor de Deus, e assim o fazemos de forma mais intensa. Mas a justiça de Deus também é um atributo divino. O Deus que é amor também é justiça. E nós não podemos fazer essa separação ao ponto de anular uma ou outra coisa. Porque Deus, Ele não tem somente amor, Ele é amor. A essência de Deus é o amor. E Deus somente não pratica o que é justo, Ele é justo. Faz parte do seu ser, é um atributo divino, a sua justiça e o seu amor. E amados, eu não tenho dificuldade de entender a justiça de Deus, porque a justiça de Deus foi o que demonstrou o seu maior amor. Amém? Para satisfazer a justiça divina, a justiça essa que tinha que ser satisfeita, o que Ele fez? Amou entregando o seu único filho. Portanto, a sua justiça demonstrou e redundou em maior graça, que é Jesus Cristo, o Senhor. Agora, se as pessoas negam e não recebem tamanha graça, tamanha oferta pelo pecador, não resta outra coisa, amados, senão o juízo eterno. E a Bíblia é clara em dizer, de Gênesis a Apocalipse, que vai haver um dia em que o Senhor há de julgar todos os homens. Deus tem que fazer isso. Por quê? Porque se Deus não exercer justiça, que confiança nós teríamos em um céu de glória, um céu de bem-aventuranças, um céu perfeito, se Deus não exerce justiça? Nós, seres humanos, pedimos por justiça, não é verdade? A gente vê o noticiário, né? E como tem acontecido feminicídio, gente, parece que virou uma praga, para não dizer moda. Que coisa horrível. E quando a gente vê isso, a gente fica indignado e fala, tem que pegar esse homem, tem que prender esse homem, isso é um animal. A gente se ira por dentro, não é assim? Desejando o quê? Justiça. Justiça. Punição para o culpado. Se não houver a justiça e a punição do culpado, não há verdade. Não há verdade. Portanto, Deus, sim, diz a palavra, e não há como negar, há de julgar aqueles que não desejam a salvação oferecida. Não desejam a salvação oferecida de forma graciosa. Graciosa. E isso não tem como a gente pular, não tem como a gente negar. Agora, aí há controvérsias acerca do que será o inferno, de como será o inferno. Há aqueles que dizem, não, eu não creio que vão sofrer eternamente, simplesmente vão deixar de ser, de existir, vão ser extinguidos, enfim. Aí o leque é grande, pode ser estudado, aprofundado, mas o que não há conversa é a questão do juízo de Deus, que vai ser exercido
e vai ser separado o joio do trigo, o bode das ovelhas, os salvos dos infiéis. Amém, igreja? Lembrando, isso é uma advertência, igreja. Ele está dando uma advertência. Ora, se ele está dando uma advertência, é sinal que era possível ainda um retorno ao caminho certo. Era possível, a não ser que a pessoa realmente apóstata da fé. Gospe naquilo que Jesus fez. Pisa o Senhor Jesus. Profana o sangue da aliança. E insulta o Espírito da graça. Segunda parte desse texto, então, ele vai entrar numa parte boa também, que é a parte que ele vai encorajar os cristãos hebreus a permanecerem firmes. Porque muitos estavam desistindo, precisavam ser orientados, esclarecidos, lembrados. Mas agora, então, do versículo 32 ao 39, ele vai dar um encorajamento a essa igreja. E a primeira coisa que ele fala, no versículo de número 32, ele diz: lembram-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Lembram-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Amados, a perseguição começa a partir do momento em que nós somos iluminados. Enquanto não tínhamos luz e fazíamos exatamente o que todos fazem, e andávamos por caminho de trevas, dificilmente se era repreendido, dificilmente se era insultado, pelo contrário, você chegava e você era bem-vindo. Quando você chegava na roda de amigos, a roda não se desfazia, não era assim? Todo mundo permanecia ali. Hoje, às vezes, a gente chega e a roda se desfaz. Começa um sair, estou com pressa, estou indo. Ou então muda o assunto muda de forma radical, não é? Mas quando fomos iluminados, então começa um processo no mundo espiritual e também atinge o físico, que é um processo de perseguição, de confronto com aquilo que nós vivemos e somos. É o confronto da fé, é o confronto do bem com o mal, da luz com as trevas. E essa igreja viveu tudo isso, boa parte, estava vivendo isso, e o apóstolo então lembra eles, fala assim: olha, lembram-se, vocês já passaram mal bocados. E ele então começa a trazer à tona o que estes irmãos já passaram. Olha comigo, meu querido, não era brincadeira não. Algumas vezes vocês foram, versículo 32. Mas no 32 ele ainda diz: quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. A lista é apertada. Insultos e tribulações, não é? Provavelmente insultos públicos, onde coloca a pessoa como um teatro, e a pessoa ali é exposta aos insultos coletivos, envergonhada, atacada diante de todos. Não um insulto pessoal, que a pessoa fala só com você. É algo público. Diante de todos, as pessoas eram insultadas e afrontadas e não podiam reagir. Tribulações, como nós vimos também dos apóstolos, de açoites e maus tratos físicos, prisões. E para quem é apegado ao dinheiro, confisco dos bens. Tem alguns que pensam assim: não, pode bater, mas não me tira meus bens, não. Eu até aguento umas borrachadas, mas não mexe no meu dinheiro. E eles também tiveram confisco de bens. Coisas estas que continuam acontecendo em países comunistas. Coreia do Norte, China, que já está tendo e cada vez aumentando mais, mas a Coreia do Norte é mais escancarada.
confisco de bens, prisão de cristão. O Brasil, já vou chegar no Brasil já. Mas há um detalhe interessante. Como eles reagiam a tais perseguições. Amados, entenda de uma vez por todas. Ei, olha para mim. No mundo tereis aflições. Ninguém escapa de aflição. Ninguém. O rico tem um tipo de aflição, o pobre tem outro tipo de aflição. O dinheiro não resolve tudo, nós sabemos disso. Há muita gente que tem dinheiro e tem tanta aflição que trocaria o dinheiro por uma paz. Isso é verdade, é tão verdade que muitos tiram a sua própria vida, mesmo com dinheiro. Por que é que alguém tira a própria vida? Porque é uma aflição na alma. Há uma tribulação que acontece em todo mundo. Isso é o diabo, nem sempre. Isso é Deus, nem sempre. O fato é que quando o homem caiu em pecado, toda a terra foi afetada. A natureza foi afetada. Os animais foram afetados. Quando Deus criou todas as coisas, não tinha as feras que matavam os inofensivos, não tinha um leão que era o predador e a ovelha que era a presa. Tudo isso foi transformado pelo pecado, a existência humana foi afetada, a terra foi afetada, a natureza foi afetada. E nós estamos aqui, dentro deste balaio, dentro deste balaio, e ele está chacoalhando para todo lado, e você quer estar ali dentro, guardado e protegido pelos anjos. 1000 cairão à minha direita, não sei quantos mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Aí você pega somente nesses textos, fora de contexto, e declara com fé. Mais uma vez eu ouvi o Bispo Pinaldo falando, eu achei interessante, ele falou assim, eu nem queria isso, porque tem 1000 morrendo do meu lado, não sei quantos 1000 morrendo do outro, só eu que vou ficar ali inteiro. É mais ou menos isso. Mas, amados, nós teremos aflições, ponto. Cristão, não cristão, gente de fora, gente de dentro, mas o detalhe é como você e eu estamos enfrentando essas tribulações. Esse é um ponto importante, como estamos enfrentando, porque o que vai mudar é a nossa reação para com as lutas. Lutas todo mundo tem, então o que muda? Como eu vejo elas, como eu enfrento elas, e como eles estavam enfrentando. O escritor de Hebreus, para levantar eles e encorajar, falou, vocês foram solidários, vocês se compadeceram de quem estava na cadeia, e mais, vocês perderam os seus bens, foram confiscados os bens, mas com alegria. Uau! Eles eram melhores do que eu, com certeza, meu irmão. Perderam os bens, foram confiscados, e diz o texto que eles encaravam com alegria. Com alegria. O escritor de Hebreus está lembrando eles, lembra-se. Ei, igreja, lembra-se, por que vocês estão pensando em voltar atrás agora? Olha como vocês foram maravilhosos, olha como vocês foram brilhantes. Olha como vocês foram fiéis. Agora tem um segredo aqui nesse texto. O que os motivaram a encarar essas tribulações e permanecer com essa cabeça erguida, no meio da tribulação, ajudando os que estavam atribulados, mesmo perdendo com alegria? O versículo de número 34 vai dizer, no final dele, por que eles tinham essa atitude? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por que eles conseguiam suportar toda essa perseguição, perder o que tinha com alegria? Porque havia uma consciência perfeita acerca do que eles teriam na glória. Eles vão ter bens superiores e bens duradouros. Nessa terra você pode ter bens, mas eles vão ficar aí, eles são todos passageiros.
Não é verdade? Eles vão permanecer aí, depois vai virar uma brigaiada para ver quem fica com o quê. Mas você não vai levá-los. Eles não são permanentes. Mas a igreja dos hebreus estava focado em uma consciência correta daquilo que esperava na glória do Senhor para eles. Uma herança superior, uma herança permanente. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder, só para você pensar. Você acredita mesmo no céu? Você acredita mesmo numa vida eterna com o seu Senhor? Porque às vezes vivemos como quem não acredita. Nos afligimos por coisas que vão ser passageiras. Não é assim? Sim ou não, como diz o pregador? Sim ou não? Nós temos que fortalecer a nossa confiança, e eu vou chegar nisso. O que nós esperamos? Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa visão acerca de reino? Porque quando nós estamos conscientes, com a cabeça no lugar certo, com o coração no lugar certo, as tribulações vão ser vencidas com suavidade, tranquilo. Não vai haver desespero na alma. Eles venceram e caminhavam firmes porque tinham a confiança que tinha algo maior e melhor esperando eles. Aleluia. Nós cantamos uma canção aqui bonita, a última, que falava que a presença, ou ver a face de Jesus, era melhor do que o ouro. Não é isso que cantava no refrão? E eu, quando estava cantando ali, eu tenho uma imaginação meio fértil, eu imaginei uma pilha de ouro de um lado, e uma opção, uma opção, você quer o ouro, ou quer contemplar a face do seu Senhor? Amados, eu não tinha dúvida nenhuma que eu quero a face do meu Senhor. O que eu vou fazer com ouro no céu, meu irmão? O que a gente vai fazer com isso, fora dessa existência? Mas a face do Senhor, que corresponde, é lógico, a sua presença, o seu ser, é o melhor que possa haver. É o melhor que possa haver. Não há comparação, não dá nem para se comparar. É que os poetas, para cantar, ousam tais comparações, mas é incomparável. E aí, então, ele começa falando sobre a perseverança, depois de mostrar que eles tinham uma atitude correta até então, que eles estavam no caminho certo, versículo de número 35, então ele vai dar 3 razões para eles continuarem perseverando. Primeira, não abandone a confiança, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, não abram mão da confiança, para perseverar você tem que continuar firmes na confiança. Nós vivemos, amados, uma crise mundial de confiança. Ninguém confia em ninguém confia em nada. Você tem um dinheiro no banco, já estão falando, não, esse banco é um perigo, esse banco quebra, ele leva o seu dinheiro. Você fala, mas gente, onde que eu vou guardar o dinheiro? Debaixo do colchão, o ladrão vem e rouba debaixo do colchão. O banco era um lugar seguro, agora os bancos estão quebrando, roubando, fraudando. As pessoas não têm mais palavras, integridade. Há uma crise de confiança no mundo. O escritor de Hebreus está dizendo, não abra mão da confiança. Confiança em quem? No Senhor Jesus. Confiança na sua palavra, confiança na sua promessa. Tive uma situação sexta-feira, que eu fui envolvido com uma mentira entre pessoas, e eu fiquei no meio daquela situação, que coisa ruim. Pessoas de bem, que é aparentemente de bem, que falou para o outro, falou assim, não, você pode levar a mudança lá nessa cidade, lá que eu já dei o dinheiro para ele, agora que você terminar lá, ele te paga. Beleza, vamos embora. Caminhão, estrada, e vai, descarrega toda a mudança. O pessoal trabalhou suado na escada, aquela coisa toda, chegou na hora de receber. Falei para o cidadão, ele falou que você que vai pagar, ele falou, eu? Eu não. Falei, mas peraí,
Ele falou para mim, está aqui o áudio, ó. Eu já dei o dinheiro para ele e ele vai te pagar. Aí ele pegou o celular dele e falou assim, mas eu também tenho um áudio, está aqui, ó. Eu não vou pagar, se vira. Eu falei assim, E eu no meio daquela coisa, eu falei assim, gente, eu não tenho nada a ver nem com você, nem com ele, eu só quero receber o meu pagamento. Os meninos trabalhou, tadinho, está tudo suado. Falta de confiança, as pessoas mentem, as pessoas enganam. E você vê nesse turbilhão de coisas, e você envolvido nisso, tem que ter muita sabedoria para lidar com tudo isso, e manter um coração, muitas vezes, desapegado. Saber perder. Tive 2 situações essa semana, uma que eu venci, que eu falei para a pessoa, você paga o que você quiser, se quiser pagar, paga, se não quiser, não paga, está tudo certo. Eu abri mão, e ela pagou. E essa segunda que eu estou contando aqui, eu falei, porque eu fiquei irado e eu queria receber. Eu falei, não pode ser um negócio desse. Como é que pode mentir assim, enganar assim? Mas já pedi perdão para Deus. Já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Crise de confiança na terra. Segunda coisa que ele incentiva, para que haja perseverança. O quê? Sim, ele também pagou. Nós oramos e ele pagou. Mas melhor do que isso, nós oramos e Deus trouxe paz em meio a essa confusão toda, porque eu estava envolvido nisso e foi uma situação muito ruim, de coração aquecido, e Deus trouxe paz e o homem pagou e tudo terminou bem com a graça de Deus. Isso é interessante, né? Algumas orações que a gente faz e tem uma resposta imediata, né? Acho que só no céu a gente vai entender porque algumas são tão rápidas e outras são demoradas. Não é? Eu orei na sexta-feira à noite, eram umas 11 horas da noite, com essa angústia na alma. Acordei cedo e olhei no celular, ele fez o pagamento a 1h da manhã, não esperou nem amanhecer. A 1h da manhã ele fez o pagamento, pediu desculpa, eu falei assim, nossa Deus, eu já vi só agindo rápido, mas dessa vez, glória a Deus. Não abram mão da confiança. Vocês precisam perseverar, insistir, colocar insistência. Por quê? Porque em breve o nosso Senhor virá. É isso que ele diz. Aguarde, porque essas coisas têm fim. Essas coisas são passageiras. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo, temos que ter sabedoria para lidar com todas essas situações e glorificar o nome do nosso Deus. Amém, igreja? O Senhor virá, em breve o Senhor virá. Eu não sei se é a vinda, mas ainda que é a gente que vá, também veio para nós, não é assim? Ou o Senhor vem ou a gente vai, essas coisas aqui vão ficar. E depois ele conclui com um versículo que ele cita de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, é uma fala muito conhecida, não é? Amém, achou o botão. Onde diz, o meu justo viverá pela fé, aleluia, o meu justo viverá pela fé. Mas depois ele completa nesse texto, mas se retroceder, eu não me agradarei dele. Por que é importante a segunda parte desse versículo? Então o escritor de Hebreus cita Abacuque, uma das promessas, e que foi também um lema aí da reforma, o meu justo viverá por fé. Mas a segunda parte desse versículo também é verdadeira, mas se retroceder, não me agradarei dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi vários comentários sobre esse texto, e entre eles aqueles que acreditam que a salvação, uma vez alcançada, nunca mais é perdida, não é? E eu discordo, nós discordamos dessa posição, nós acreditamos que se a pessoa apostatar da fé, abandonar, eu acredito que ele pode vir a perder a salvação. Então ele enfatizou a primeira parte, mas o justo viverá por fé, e isso é bem verdade, e a nossa vida tem que ser movida por fé. Mas a segunda parte também é verdade, se retroceder, o Senhor não se agradará dele. Amém? Essa é a nossa posição com relação a isso. E eu quero rapidamente aqui fazer pelo menos 2 aplicações para as nossas vidas do que nós aprendemos. Primeira delas,
A tentação da apostasia está bem perto de todos nós. Quando nós olhamos um texto desse que fala sobre apostasia, nós falamos, isso é com eles. Não tem nada a ver comigo hoje, com a minha fé, com a minha família. Errado. A apostasia é uma tentação presente na vida de todos nós. Às vezes, amados, é uma perda de alguém querido, que abala a sua fé e você pode abandonar o Senhor. Às vezes são muitas tribulações na vida que a pessoa passa e ela não tem estrutura para vencê-la, ela pode vir a abandonar a sua fé. Todos nós somos tentados a isso. Pode ser. Faculdades americanas constataram que 50% de universitários que entram na faculdade cristãos saem ateus ou agnósticos ou desigrejados. 50% é muita porcentagem. Apostatam da fé. Bispo, o que eu posso fazer para não cair neste mal? Uma das coisas que a Bíblia nos recomenda, e nós chamamos de meios de graça. Isso é uma das coisas que você deve estar muito atento, os meios da graça. O que é meios da graça? É nunca deixar de orar, é nunca deixar de praticar a leitura da palavra, é nunca deixar de ter comunhão com o corpo de Cristo. Esse meio de graça que o Senhor nos dá, é o que nos ajuda a fortalecer em tempos difíceis. Quando as coisas estão feias, você está passando por uma luta grande, se você está em comunhão com o corpo de Cristo, você é fortalecido. Se você tem intimidade com o Senhor na leitura, na oração, você é fortalecido. Não despreze os meios da graça, achando que nunca pode vir uma apostasia em você, ou nos seus, ou naqueles que você cuida. Nós temos que estar sempre vigilantes, porque isto é uma tentação do nosso tempo também. Do nosso tempo também, infelizmente. Infelizmente. E a segunda aplicação que eu faço para vocês, amados, aproveite a liberdade que nós temos em nosso país, para vivermos a fé em Jesus Cristo. Citei aqui alguns países em que já não há mais nenhum tipo de liberdade. Para você ler a Bíblia, você tem que entrar numa caverna, num buraco. Para você congregar, só se for escondido. Graças a Deus ainda temos um país que nos dá a liberdade para cultuar o nosso Deus. Portanto, meu irmão, veja isso como um presente do Senhor. Você nasceu aqui, é brasileiro, se nasceu em outro lugar, está aqui. Hoje você é parte dessa nação. Aproveite este tempo de graça que o Senhor nos dá para servir o Rei, para trabalhar para o Senhor, amados. Aquele tempo de perseguição foi terrível. E eu discordo das pessoas quando falam, tem que vir uma perseguição para a igreja despertar. Eu não gosto de perseguição, não. Eu não gosto, não. Se puder não vir, melhor ainda. Eu vou gostar de apanhar, vou gostar de sofrer, não. Eu estou num país que é livre, e eu tenho que aproveitar essa liberdade para anunciar o reino de Deus. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite que ninguém mais pode trabalhar. Hoje é dia para nós aqui no Brasil, meu irmão. Desperta a tua vida, levanta a tua cabeça. Provações, tribulações todo mundo tem, mas eu e você temos liberdade para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Temos liberdade. Cuidemos da nossa liberdade, com escolhas corretas. Cuidemos da nossa liberdade, com escolhas corretas. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor, estaremos orando em nome do Senhor.
Pai Santo, entramos em Tua presença mais uma vez em oração. Depois, Senhor, de recebermos a advertência, o encorajamento da Tua palavra, Pai, guarde os nossos pés, Senhor, guarda o nosso coração, para que nunca venhamos, Senhor, a sermos aqueles que abandonam, aqueles que apostatam, aqueles, ó Deus, que pisam aos pés o nome do Senhor Jesus, Pai, pois Tu és a pessoa mais gloriosa, Tu és o desejo das nossas almas, Pai, Tu és o nosso Senhor absoluto, dono do nosso ser. Guarda, Senhor, os nossos corações, guarda as nossas mentes, unge-nos, Senhor, com Teu Espírito, o Espírito que nos guia, o Espírito que consola, o Espírito que adverte, o Espírito que conduz. Leva-nos, Senhor, a perseverarmos em meio às tribulações, às lutas diárias que cada um de nós temos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para conviver no meio de todos, e ainda assim, Senhor, glorificar o Teu nome, com atitudes corretas, com amor, com renúncia. Oh Pai amado, equipa-nos, ó Deus, com Tua graça. A cada dia, Senhor, que a Tua igreja ande triunfante sobre a terra, se destacando dos demais, não por causa de posição ou de dinheiro, mas por causa da graça do Senhor sobre nós, a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, Pai. Oh Senhor, eu Te louvo e Te agradeço pela Tua presença maravilhosa neste lugar, pelo sopro do Teu Espírito que nos fortalece. A Ti, somente a Ti, Senhor, seja a honra, a glória, a força e todo o poder. Vai ser um dia maravilhoso. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Dá um abraço no seu irmão.